Olá, como é que você está? Eu espero que você e sua família estejam muito bem. Você tem me seguido nos meus posts, nos meus vídeos e tem visto que eu tenho falado sobre violão, sobre harmonia, sobre captação de áudio. Os últimos dois vídeos eu falei sobre violoncelo. Então são assuntos que eu gosto demais, que é o assunto da arte, o assunto da música. Hoje eu quero abrir uma nova sessão, uma sequência de vídeos para tratar também de arte, mas de um outro tipo de arte. Eu quero tratar dos livros, da literatura. Nesse primeiro vídeo eu quero especificamente falar sobre essa sequência de livros que está aqui atrás de mim. Esses livros fazem parte da minha vida. Eles foram me presenteados pelo meu pai, o Sr. Hermes. Ele bondosamente me presenteou, me deu a graça e a honra de guardar esse acervo que foi construído lá nos anos 80, quando eu e meu irmão, nós éramos ainda adolescentes. É interessante a gente pensar hoje, em pleno século XXI, que num tempo passado, todo o conhecimento era guardado em livros. Se você prestar atenção, eu tenho aqui atrás de mim enciclopédias. O nome até hoje é pouco falado, né? Mas antigamente nós não tínhamos na palma da nossa mão acesso ao Google, acesso ao mundo digital que nos dá a possibilidade de acessar tudo. O acesso à informação, o acesso ao conteúdo literário, acesso aos livros era muito difícil, porque não tinha-se a internet. Tudo dependia de livros. E até então, naquele momento, nós comprávamos, e não era barato, comprávamos as enciclopédias. Então existia enciclopédias famosíssimas. Por exemplo, a enciclopédia Barça, que talvez seja o ápice. Todo mundo queria ter uma enciclopédia Barça, porque lá tinha livros, fascículos e muitas informações que nós não tínhamos acesso, né? Eu quero mostrar aqui, tem aqui, e eu seguro essa Barça aqui com muito orgulho dos meus pais, porque numa época muito difícil, né, a década de 80, nós vivíamos com a hiperinflação. Era muito difícil, era muito caro ter acesso, mas meu pai e minha mãe investiram muito em nosso conhecimento, para que a gente pudesse ter uma cosmovisão da vida, do mundo, que fosse superior àquela mediocridade, à média. E isso a gente fazia através das enciclopédias. É muito interessante a gente pensar que na década de 80 era muito difícil. Hoje é extremamente fácil nós termos acesso. Como eu falei, no celular, no tablet, no notebook. Mas hoje a informação deixa de ser tão profunda e torna-se algo mais corriqueiro. Você concorda comigo? Então, eu vejo que a construção, especificamente da minha intelectualidade, foi baseada nesses livros aqui de trás. Quando eu pude parar, ler, refletir sobre e depois construir a minha base. Hoje, com essa velocidade de informação, tudo bem, na palma da mão, mas com um fluxo muito mais rápido do que naquela época, nós perdemos um pouco os parâmetros, nós perdemos um pouco a
profundidade daquilo que se almejava, daquilo que a gente aprendia. Quando eu falo de enciclopédia, quando eu falo dos livros que meu pai agora, e eu agradeço imensamente a doação, ali eu construí toda a minha experiência, né? Voltando aqui novamente, era muito interessante pegar uma Barça aqui, por exemplo, e eu fiz questão de pegar essa aqui, porque a cada ano saía um novo fascículo. Esse aqui, por exemplo, livro do ano de 1997, que havia correções, inserções, né, de novos vocábulos, de novos artigos que eram inseridos naquele novo ano. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui a parte de astronomia. E na página 173, olha só que interessante, na página 173 do livro do anuário de 1997. E ele fala sobre astronomia. Ele está falando aqui, ó, que, olha só que interessante, que a sonda Galileu em Júpiter, em 7 de dezembro de 1995, a sonda Galileu atingiu Júpiter depois de percorrer 3,7 bilhões de quilômetros em 6 anos. Então, essa informação aqui não veio no clique de um dedo, não veio no clique de um mouse, né? Isso aqui foi posto com o estudo e a escrita nesse livro. Muito interessante, né? Eu fico pensando assim, como é que a informação nos chega hoje com uma velocidade muito mais rápida do que nós tínhamos naquela época. Eu fico conversando com os meus amigos e refletindo sobre isso, que apesar do acesso à informação hoje ser de uma amplitude infinitamente maior do que anos atrás, é interessante nós vermos que nós não temos dado a esta informação a importância que ela tem. Hoje nós temos grandes dicionários, tradutores. Antigamente eu precisava ter, e eu tenho aqui, dicionários que eram também a cada ano adicionados de novos recursos, novas palavras, para que ele ficasse posto como novo. Então eu fico pensando assim, como é que nós estamos tratando a informação dos nossos dias. Fico então muito, quase que para mim eu fico nessa contradição do que era e do que é e como nós estamos trafegando e aprendendo com relação a isso, né? Antes de mais nada, eu quero pedir que você clique no gostei, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Esse canal tem o objetivo de sempre trazer um conteúdo para poder enriquecer, para abrir a nossa visão, a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo sobre a arte, né? E dentro das artes nós temos aí a literatura, a música. Dentro da música nós temos aí a composição, a harmonia. Dentro das artes da literatura nós temos a ficção, temos as histórias que nos engrandecem. Eu te agradeço demais por ficar comigo aqui até o final desse vídeo. E eu vou fazer mais alguns vídeos sobre temas mais específicos sobre os assuntos de literatura que eu gosto. Tá bom? Muito obrigado e fiquem com Deus.